Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão sobre o orgulho. E espera um pouco, né? Me escuta, porque talvez se você tem algum traço de orgulho na sua vida, provavelmente você não vai admitir, né? Porque você é uma pessoa orgulhosa, então você não vai admitir. Então, fica comigo até o final desse vídeo, nós vamos fazer uma reflexão, eu vou dividir com você uma reflexão sobre isso. No dia a dia, posturas que a gente muitas vezes adota na nossa vida, e será que vale a pena a gente ter uma postura orgulhosa? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar em cima de exemplos. Digamos que você é uma pessoa casada, você é um homem, você está dirigindo seu carro e você se nega a dar o braço a torcer para quem está de carona, né? De repente a sua esposa ou outra pessoa, geralmente a esposa. Você se nega a dar o braço a torcer dizendo que você errou o caminho. Hoje em dia, com o GPS, é mais difícil, né? Acontecer essas situações. Mas mesmo assim, ou qualquer outra situação, né? Você daqui a pouco se envolve num acidente e você pensa, não, poxa, eu não sou o culpado. A culpa foi da outra pessoa que se atravessou. Alguma coisa assim, né? Geralmente essas posturas a gente passa a mão por cima quando é homem, quando o homem tem um perfil mais orgulhoso, porque a gente pensa, puxa, tudo bem, né? Quer defender, né, a sua masculinidade, né? Mas, afinal de contas, será que a gente viver uma postura assim no nosso dia a dia, uma postura orgulhosa, de repente sempre achando que a gente tem a razão em tudo, que a gente não precisa de conselhos, será que é algo benéfico para nós e para os nossos relacionamentos? Quem sabe você está me escutando e você é uma pessoa que está montando um negócio, e você vai fazer do seu jeito, você não vai nem consultar uma pessoa que já tem um negócio no ramo que você quer abrir, ou alguma consultoria. Você pensa, não, eu já sei de tudo, eu não preciso de ajuda. Ou você, no seu relacionamento, quem sabe você tá namorando, você tá pensando em deixar mais sério o relacionamento e você se nega a ouvir conselhos dos seus pais, conselhos das pessoas mais experientes. Quem sabe você é um adolescente, você pensa que já sabe de tudo na vida e que não precisa ouvir os conselhos das pessoas mais experientes. Enfim, no nosso dia a dia a gente tem inúmeras situações em que a gente prova a nossa arrogância e que a gente prova o nosso orgulho. E na Bíblia, no livro de Provérbios, a gente tem um versículo muito interessante que, resumindo, é assim, ó: o orgulho é a raiz de todo o mal. E diz assim, em Provérbios 16, 18. Vou deixar na descrição do vídeo para depois você fazer a sua reflexão pessoal. Diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Será que faz algum sentido a gente pensar, como a Bíblia está dizendo, que a consequência do orgulho é a destruição, é a queda? De forma prática, se a gente colocar nos nossos relacionamentos, quantos atritos, né? Nesse exemplo, o primeiro exemplo que eu coloquei, assim, no carro, que é algo clássico, né? O marido dirigindo num lugar que ele não conhece, desconhecido, e erra a entrada. E daqui a pouco não dá o braço a torcer, pedir ajuda da esposa. Ou vice-versa também, né? Qual é a consequência dessa atitude? Será que depois, quando a gente sai dessa situação, a gente sai com paz, a gente sai com alegria, ou a gente sai com peso e com muitas vezes com brigas, né? Muitas vezes a viagem se torna maçante, a, já dá uma entrada ali, né? A situação já origina brigas, desentendimentos. Isso é um exemplo, mas a gente pode aplicar isso em tudo na nossa vida. Ou uma pessoa que está abrindo um negócio
e não pede conselhos e acha que é o sabichão, que sabe de tudo, que não precisa ouvir as pessoas que já passaram por isso, mais experientes. E daqui a pouco ela comete uma falha num detalhe ali, né? Uma falha grave, algo que é crucial para dar certo seu empreendimento. Porque ela não escutou conselhos, porque ela não escutou pessoas mais experientes. Um adolescente, quem sabe, né, como eu citei no exemplo, quem sabe se envolve num relacionamento e vai sofrer durante muito tempo porque não ouviu, né, o conselho das pessoas mais experientes, dos seus pais. Então, o orgulho, ele sim, ele causa uma consequência muito danosa para nossas vidas, né? Muito sofrimento que pode ser evitado no dia a dia também, né? Coisas mais simples, a gente não ouvir as pessoas, ou a gente não considerar a opinião das pessoas, ou a gente se achar melhor no ambiente de trabalho. Às vezes os atritos, né? Os ambientes tóxicos, eles acabam se originando de pessoas que se acham melhores umas das outras, né? E com essa postura de provar que sabe mais, ou provar que é mais que é capaz, que é mais capaz que os outros. E no fundo, isso também a gente serve para a gente se autoanalisar, que no fundo, às vezes, uma postura orgulhosa, no fundo, ela é fruto de uma grande insegurança na nossa vida, né? Porque a gente precisa mostrar para os outros o nosso valor, que a gente precisa mostrar que a gente é capaz, que a gente precisa estar sempre certo. E isso é um peso na vida, isso estraga a nossa vida, os nossos relacionamentos. A gente só perde com isso. E também, principalmente, eu quero pincelar nesse vídeo o nosso orgulho em relação a se entregar a Deus. Porque se a gente parar para pensar o que somos nós, somos tão frágeis. Essa pandemia, ela mostrou isso para nós, né? Então, muitas vezes a gente se agarra assim em coisas que a gente vai se anestesiando no dia a dia, né? Se distraindo. Não que não sejam coisas boas, mas uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que ama filme, que antes da pandemia vivia, né, envolvido a ver o que tá em cartaz, a ir no cinema, a alegria da vida dela era aquilo ali. Isso é só um exemplo. E aqui eu não tô dizendo que tem problema assistir filmes, mas é um exemplo. Ou uma pessoa que amava sair de noite. A pandemia, ela deu um basta em tudo, né? Muitas pessoas não se recuperaram até hoje desse baque, né? Porque muitas pessoas na sociedade colocavam o sentido das suas vidas nessas distrações. E isso não deixa de ser um orgulho, uma fuga da gente ter uma noção real de quem somos, né? Que somos tão dependentes de um ser maior, um ser criador, um ser onipotente, onipresente. É tamanha arrogância e orgulho a gente achar que a gente vai conseguir levar a nossa vida, né, sozinhos, né, sem essa esperança, sem esse auxílio do alto. Então aqui eu também quero deixar um tempo desse vídeo para fazer um apelo para você, se você se sente orgulhoso em tomar esses passos de decisões, né, essas decisões de se voltar para Deus, de se entregar, de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque se você está me escutando, você crê na Bíblia, a Bíblia diz, né? Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Então, quem professa que crê em Jesus, né? Quem toma essa decisão também do batismo, quem toma essa decisão de se aproximar de pessoas que amam a Deus, para conhecer mais a Deus, para ir tomando passos na vida, né, de fé. Então, isso é uma demonstração de humildade, né? Então, que a gente possa vencer o nosso orgulho nas nossas vidas, né? Tomar os passos, tomar as decisões necessárias, não ficar acovardados pelo medo, né? Pelo medo de tomar essas decisões, mas fazer o que tem que ser feito, né? Porque afinal de contas, a gente, colocando apenas alguns exemplos, a gente já viu o quanto o orgulho é prejudicial na nossa vida, quanto mais
na nossa eternidade, se não tomarmos as decisões importantes que têm que ser tomadas, né, no dia de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, dá o teu like, coloca nos comentários o que você pensa sobre o assunto, é muito importante para mim te conhecer também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até o próximo vídeo.